Continuando o nosso estudo, nós queremos falar agora a respeito da salvação do homem. O homem estava morto em seus delitos e pecados. E o homem estava morto em seu pecado. Pecado, existe diferença entre pecado e pecados. Pecado é o estado do homem, é como se fosse o lamaçal no qual toda a humanidade está. Pecados é o que é cada um deles, tá? Cada atitude pecaminosa constitui um tipo de pecado. Então os pecados estão divididos em classes. Nós vemos ali nas obras da carne, por exemplo, que eles estão divididos em classes. Nós vemos ali claramente que são os pecados sexuais, existem os pecados de idolatria, são os pecados de quem age mal com as pessoas, né? A ira, os ciúmes, a inveja e tudo mais. Então é um tipo de classe ou casta de pecado. Então, existe diferença. E quando a gente fala que não existe pecado, pecadinho e pecadão, é no sentido de que não existe pecado, pecadinho e pecadão em relação à natureza pecaminosa do homem. A natureza, o status de pecado, isso não tem pecado, pecadinho e pecadão. Mas existe pecado, pecadinho e pecadão em diferenciação entre as atitudes pecaminosas. Entre essas existe, sim, a diferença de níveis de pecado. Existiam pecados que eram para a morte no Antigo Testamento, que as pessoas que cometessem alguns deles seriam apedrejadas, deveriam morrer. Existiam outros pecados que não levavam a pessoa à morte, a pessoa não precisava morrer por causa daqueles pecados. Existe pecado como idolatria no Antigo Testamento, que é um pecado totalmente odiado pelo Senhor, e Deus não aceita a idolatria de Israel de forma alguma. A gente vê que tem um peso diferente em relação a outros tipos de pecado. Tá? A Bíblia fala sobre grandes pecados porque eles têm dimensões diferentes, eles têm tamanhos diferentes. Então, quando a gente tem que tomar um cuidado quando a gente fala pecado, pecadinho, pecadão, não existe. Na realidade, em relação ao estado pecaminoso do homem, ou seja, toda a humanidade ela está fundada no pecado. Esse tipo de pecado, que ela está fundada no pecado, contaminada no pecado, não tem diferença. Mas as atitudes pecaminosas, isso tem sim, tem diferença, tá? A gente não pode tratar elas de todas as formas. A Bíblia diz, inclusive, sobre os pecados de morte no Novo Testamento, que acaba sendo até uma instrução que para as pessoas que vivem no pecado de morte e cometendo esses pecados que são graves, inclusive é aconselhado que nem se ore por essa pessoa mais, tá? Por quê? Porque ela já está fazendo pecados ali que são extremamente graves e não tem nenhum sintoma de arrependimento na vida delas. Então, só quis dar esse detalhe aqui. Porém, vamos voltar aqui na lousa. A questão da salvação do homem, ele está morto espiritualmente, e ele também experimenta essa morte moral em todo o campo artístico, no campo de conhecimento, em toda a estrutura humana, o pecado está presente, de tal forma que o homem ficou totalmente contaminado por isso e a sua percepção ficou muito errada. No Antigo Testamento, Deus foi dando ali a palavra dos profetas, a palavra escrita, ela servia como uma guia para as atitudes humanas, de tal forma que o homem, mesmo sendo pecador, e ele se perdendo nos seus níveis de pecado, a palavra de Deus aparecia como lâmpada para os pés e luz para o caminho. Ou seja, ela orientava, ela dava uma orientação do que era certo, o que era errado, e as pessoas poderiam então entender o que elas estavam fazendo de certo ou de errado, principalmente a nação de Israel. Deus levanta a nação de Israel para que ela fosse luz para as outras nações. Israel falhou nesse projeto, falhou feio, porque Israel não foi exemplo para as outras nações. Pelo contrário, o Senhor lamenta muito isso, que Israel havia pecado, inclusive mais pecados do que as outras nações em volta deles lá também. Tá? Então, nós precisávamos de um representante de Deus, e é aqui que é muito interessante isso daqui. Precisávamos de um representante de Deus, alguém que fosse Deus,
Não apenas que fosse um representante no sentido de ser um anjo. Um anjo não é Deus, tá? Um anjo não é Deus. Então, para o plano da salvação, Deus precisava que tivesse um representante divino, que ao mesmo tempo também se tornasse humano e fosse um representante humano. Então, em relação a alguém que ao mesmo tempo fosse representante humano e ao mesmo tempo fosse um representante divino, nessa questão é que o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Então, o Verbo, que era Deus, que estava lá no Éden, que é a palavra de Deus, que era a imagem de Deus, que era o original do homem, ele se tornou humano fisicamente. Antes ele tinha uma aparência física, mas agora ele recebe um corpo humano, um corpo mesmo humano, para ele ficar preso nesse corpo humano, tá? Não era só algo para ele aparecer e desaparecer desse formato. E nesse sentido, Jesus é o único ser em tudo aquilo que existe, em todos os seres vivos que existem, que poderia se enquadrar nesse processo. Por quê? Vocês se lembram que quando eu disse que o homem foi feito à imagem de Deus, então esse Deus é o original, o homem é cópia. E agora o que Deus faz? O homem peca e todos os seres humanos que vêm depois de Adão vão pecando por escala. É como se fosse um efeito dominó sobre toda a raça humana. Todos os homens pecam. E aqueles que não pecam é porque não têm condição física de pecar, como crianças que morreram antes da época, pessoas que, por causa de algum problema mental, elas não têm um entendimento, e por não ter um entendimento, elas não conseguem executar o pecado no nível de pecado, tá? De entendimento do que é pecado. Mas o pecado mora dentro delas, está ali presente nelas, embora não se desenvolveu características físicas para que ela pudesse executar o pecado. Então o pecado está em toda a raça humana. E é aqui que está a questão. Embora o homem faz coisas lindas e maravilhosas, ao mesmo tempo elas estão contaminadas por causa do pecado também. E nenhum homem poderia ser um representante, porque nenhum homem poderia ser perfeito. Alguém pode falar assim, eu já ouvi muitas histórias a respeito do plano da salvação, que Deus chamou os anjos dele e disse, quem de vocês poderia morrer pelos homens? Irmão, se um anjo morresse pelos homens, não ia valer. Por que não ia valer? Porque não ia valer? Porque um anjo nunca foi humano. Nunca foi humano. Ele não pode entrar no meio da história humana e dizer, a partir de hoje sou um representante de vocês. Não, ele nunca foi humano antes disso aí. Precisava ser alguém dentro da escala humana, de toda a descendência humana, que fosse um representante legal. Então o que acontece? Deus pega a matriz, que estava aqui no começo, que foi a base da qual o homem foi feito, e agora Deus pega essa matriz e toda a humanidade vem pecando, e Deus faz com que essa matriz, então, enquanto a história vai acontecendo, ele nasce aqui na frente em formato humano. Então agora o original, que é a matriz, ele nasce em formato humano, e agora ele vai dar um restart na criação de Deus. Um restart, Deus vai fazer uma segunda criação através da matriz. A primeira criação é chamado de primeiro Adão, os filhos de Adão. Os filhos de Adão pecaram, tá? Mas agora a segunda criação é feita agora a partir do segundo Adão, que é Jesus Cristo, conforme Paulo fala. Paulo chama Jesus de o segundo Adão, porque agora o que acontece é que Jesus tanto é um representante do céu, ele é divino, Deus Emanuel, ele realmente é Deus, que toma o formato humano e passa a representar Deus diante dos homens. Então, tanto é que um dos nomes dele é Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco, é Deus entre os homens, e agora ele também é um representante humano diante de Deus. Por quê? Porque Deus precisava ter alguém que fosse tanto humano como divino ao mesmo tempo, para que ele estivesse reconciliando terra e céu, porque terra e céu estavam rompidos. O homem é o único ser na criação que ele está presente tanto no mundo físico como no mundo espiritual. E quando ele morre espiritualmente, ele rompe céus e terra.
Então Deus, quando faz o homem, estava ligando o mundo espiritual ao mundo físico, porque o homem é o único ser que teria corpo físico, que ligaria o mundo físico ao céu através da sua espiritualidade. Mas como ele morre espiritualmente, céus e terra ficam rompidos em relacionamento, tá? E agora Jesus veio para religar o homem. Tanto é que a origem da palavra religião vem do latim, quer dizer religare. Religare, que é ligar novamente. Porque estava rompido. Então, Jesus veio para religar céus e terra. Então, quando ele vem, o verbo se faz carne, ele se torna humano, ele toma o formato humano, ele vive de forma perfeita, porque Deus precisava de um representante humano que fosse perfeito. A questão de ser divino e perfeito é óbvio, mas a questão de ser humano e perfeito não tinha ninguém. Alguém que tivesse todos os juízos, todas as faculdades mentais em ordem e não tivesse pecado. Então Jesus vem e ele vive de forma perfeita entre os homens, sem cometer nenhum pecado, fazendo o agrado total da vontade do Pai Celestial, cumprindo a lei, a diretriz, e essa lei reta de Deus, totalmente reta. Nunca houve engano na boca dele, nunca houve a palavra engano, pode ser traduzido como mentira, mas não é só mentira. A questão é que ele nunca passou conhecimento falso para o homem. Todo o conhecimento verdadeiro de Deus estava em Cristo. E Jesus mesmo fala abertamente ali no Evangelho de João, por exemplo, que tudo aquilo que ele ouvia do Pai Celestial, ele transmitia aos homens. E o seu testemunho era verdadeiro, sua palavra era verdadeira. Então, o conhecimento que Jesus transmite ao homem realmente reinaugura entre os homens uma nova fase, uma nova criação de um novo conhecimento, de tal forma que as palavras de Jesus são espírito e vida, de tal forma que quem ouve as palavras de Jesus vai herdar a vida eterna. Quem recebe as palavras de Jesus vai se alimentar realmente do verdadeiro alimento espiritual, do verdadeiro conhecimento. O conhecimento verdadeiro, sem nenhuma contaminação, está em Jesus. E ele veio nos dar esse presente maravilhoso. E Jesus, eu até coloquei aqui na lousa a questão da cruz de Cristo. Observem, Jesus morreu suspenso entre céu e terra. Seus pés não tocavam o chão, ele estava suspenso. Ele estava ligando céus e terra, ele estava no meio do caminho. Segundo Adão, nós vemos aqui que está escrito aqui na palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 ao 48, diz assim: assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. O último Adão aqui se refere a Jesus, mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal. Ou seja, ele é semelhante aos animais, a primeira criação, né? O primeiro Adão. E depois o espiritual, ou seja, o Adão que vem depois é o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, que é o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. Ou seja, as pessoas que são semelhantes a Adão, elas vão ser simplesmente terrenas, e as que são semelhantes a Jesus vão ser celestiais, vão ser semelhantes ao padrão celestial. Nós vemos aqui também, agora, uma coisa muito interessante, baseado na cruz de Cristo. A cruz, Jesus estava entre o céu e a terra, e Pedro e João, quando eles vão discursar para o Sinédrio, eles dizem aqui em Atos 4, versículo 12, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então aqui não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A salvação toda, ela está em Cristo e é através de Cristo. Não é pela bondade humana, não é por merecimento, não é por fazer boas obras que alguém é salvo.
O homem é fundado no pecado, não tem como agradar a Deus, não tem como ser salvo por isso, tá? Então, o que Jesus faz? Ele dá um restart na criação, ele recria. E aí a Bíblia vai falar aqui a respeito disso, em 2 Coríntios 5:17, ela diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. A palavra criatura aqui, ela é traduzida também, mas o mais aceitável é criação. Por quê? Porque está falando do restart, da criação. Deus reinaugurou a criação em Cristo. Fez um segundo homem agora que é espiritual. Restaurou a espiritualidade do homem. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Vocês se lembram que eu falei que os céus e terra estavam rompidos em relacionamento? Agora, através de Jesus, ele veio reconciliar os céus e a terra, quando ele restaura a espiritualidade do homem, a vida espiritual humana, ele ao mesmo tempo está reconciliando céu e terra. Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação. Ou seja, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Ou seja, Deus estava em Cristo, significa que Jesus era o representante legítimo, total de Deus. Realmente, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo ali, consigo mesmo. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele tornássemos justiça de Deus. Então, olha, esse versículo é maravilhoso, porque ele fala a respeito da inversão, como o homem estava morto em seus delitos e pecados, Deus tornou Jesus como o maior símbolo de todo o pecado da humanidade estava sobre Cristo, de tal forma que todos os pecados, desde o primeiro homem até o último homem que existia na terra, estavam todos eles, por quantidade, por classificação, estavam todos sobre Cristo. Sobre ele estava toda a maldição, sobre ele estavam todas as nossas dores e enfermidades, tudo aquilo que é de péssimo, que é de injustiça e iniquidade estava sobre Jesus. E onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, porque Jesus levou sobre si os nossos pecados. É como se fosse o ralo de toda a humanidade, aonde todo o pecado da humanidade vai parar, era a cruz, tá? E a Bíblia diz: maldito seja aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se fez maldito em nosso lugar, ele se fez pecador em nosso lugar, embora não tivesse pecado. Ele se fez ali a expressão mais baixa da humanidade, de tudo aquilo que o homem é de iníquo, de perverso. Toda essa imagem da ingratidão contra Deus e tudo mais estava em Cristo ali. Ele levou sobre si, ele carregou essa bagagem de todo o pecado da humanidade, ele carregou sobre si. Então, qual seria o pecado da humanidade a partir da cruz de Cristo? Não receber Jesus como Salvador. É por isso que Jesus falou que o príncipe deste mundo estava vindo, mas Jesus não tinha nada nele. E Jesus falou que quando viesse o Espírito Santo, o Consolador, ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não criam em Jesus. O grande pecado da humanidade agora é não crer em Jesus Cristo. Tá? Então, porque quem recebe Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, todos os padrões, todos os pecados e maldições estão quebradas em Cristo. Agora, a Bíblia nos chama para ser reconciliadores juntamente com o Espírito Santo nessa terra também, para que através de Jesus Cristo todas as pessoas se arrependam dos seus pecados. Deus está clamando através da igreja dele. O mesmo papel que João Batista fazia, voz do que clama no deserto, hoje nós somos a voz
do Espírito Santo que está clamando no meio da sociedade. A igreja deve clamar realmente pelo arrependimento, pela reconciliação das pessoas. Amém? Quero falar um pouco também a respeito de quem é Jesus. A Bíblia diz aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, logo aqui no início, então nós estamos vendo o ministério de Jesus. Nós vemos aqui que ele é maravilhoso, o que ele fez. No princípio, aquele que é a palavra, ou o verbo, estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. A Bíblia diz depois, versículo 9, estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Versículo 10, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para os seus, para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito, em outra versão diz o poder, de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, mas nem pela vontade da carne, ou seja, da relação sexual, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. E aqui então, o versículo 14, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus Cristo, meus queridos, ele é Deus se tornando homem, se despe de toda a sua glória, e esse é o seu ministério. Depois ele sobe ao céu e ele vai se sentar à direita do Pai Celestial, ainda como intercessor do homem, de tal forma que hoje Jesus ele está no formato humano como um homem glorificado, tá? Ele não deixou mais o formato humano. A partir do momento que ele se torna homem, ele leva esse formato para o céu, ele sobe ao céu, e a Bíblia diz que conforme ele é, nós seremos também quando a igreja receber um corpo glorificado. E a Bíblia diz que ele se assenta à direita do Pai Celestial e ele intercede por nós. Então nós temos um intercessor aqui na terra, que é o Espírito Santo, que é o outro Consolador, e o primeiro Consolador, o primeiro Paráclito, que é Jesus, ele sobe e agora ele está à direita do Pai Celestial, nos representando como advogado, representando-nos diante do Pai Celestial. A palavra Paráclito e advogado são semelhantes, porque elas falam aquele que está ao lado, que clama por alguém, que representa alguém, e o Espírito Santo nos representa aqui na terra, e ele faz passar todas as nossas situações para o céu, e ali no céu nós temos Jesus que nos representa então, ali também como nosso advogado. Então o ministério de Jesus hoje, meus queridos, ele já é o Salvador perpétuo da humanidade, e hoje ele está agindo como um advogado, como nosso representante diante do Pai Celestial, tá? Ele age na igreja, ele é o cabeça da igreja, então ele é que dá os comandos para a igreja, ele vai dar os comandos ministeriais para a igreja, e ele vai agir dentro de tudo aquilo que precisa ser feito dentro da igreja, espiritualmente através do Espírito Santo. Então o Espírito Santo faz essa ligação, faz a ligação do trono com a igreja hoje e passa para a igreja. Nós não falamos ainda a respeito do ministério do Espírito Santo, como estou apenas adiantando aqui um pouquinho, mas é isso que Jesus faz. Então ele é o nosso Salvador e o nosso Senhor. É interessante que a Bíblia fala no Novo Testamento 747 vezes que Jesus é o Senhor. 747 vezes que Jesus é o Senhor. E 24 vezes que ele é o Salvador. Ou seja, está dando muito mais ênfase ao fato dele ser Senhor do que Salvador. Por quê?
Porque Salvador é aquele que morreu na cruz para nos resgatar. Mas Senhor é depois do processo, a partir da cruz, nós temos que ter Jesus como Senhor da nossa vida, confessá-lo como Senhor e realmente obedecer, porque fazendo assim, nós estamos sendo predestinados à salvação, nós estamos pegando o ônibus da obediência de Cristo e indo em direção à vida eterna. Então hoje nós temos que obedecer Jesus, andar em Jesus Cristo, estarmos ligados a Ele, sem Ele nós não podemos fazer nada. Amém? Deus vos abençoe, queridos.